defesa para cada um dos participantes. Mas eu acho que já deu 5 minutinhos. Dizer para vocês que lá no nosso chat tem 2 coisinhas para vocês observarem, para vocês seguirem o Instagram do comitê, porque ele é essa ferramenta de informação, ele também presta uma assessoria gratuita, direto, o tempo todo, que qualquer um de vocês podem acessar. Está tudo lá no Instagram, ela é presencial, ela pode ser online. Essa assessoria é muito bacana, além dos encontros presenciais que a gente faz nos municípios. E a outra coisa que tem Já um formulário. Quando você quiser, você fica à vontade. E também tem um formulário lá que nós vamos botar para vocês acessarem, porque ele é a nossa lista de presença. E lá fica, vocês podem botar o e-mail, o WhatsApp, para receber coisas direto. Tem uma mulher só dizendo que está sendo gravado, viu? Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Nós aqui estamos reunidos por força de uma coisa que está lá no edital. E eu vou mostrar para vocês, que é isso que eu acabei de falar. É nos dado o direito do contraditório e ampla defesa. E a Secult entende, eu estive falando com a doutora Ingrid, inclusive tem uma fala dela que eu quero trazer, que ela diz que nós aqui, enquanto participantes, assim que a gente decide concorrer no edital, a gente assina lá uma declaração e ali nós estamos ligados àquele edital em algumas questões. E ela entende que nós temos direito de reclamar de qualquer coisa nesse processo. Por isso que esse edital vem com essa coisa ainda mais assim assertiva do direito contraditório e da ampla defesa. Mas isso é em tese, mas na prática a gente vai ver aqui que as reclamações são muito comuns a todos nós. São poucas categorias de reclamação, eu diria. São poucas teses que nós podemos explorar. E para ser bem objetivo, eu vou abrir rapidinho essa parte do edital, o Antônio que vai me ajudar a projetar, só para vocês verem por que nós estamos aqui, o que é que nos permite estar aqui. É isso aqui que o edital fala. Foi um print que eu mandei para você, Antônio. Pronto, porque tá cortadinho aqui, ficou ruim. Aquele é de 2024, Johnny. Tá bom, pronto. Então, da contestação do resultado, viu? Para vocês verem, até o nome da oficina eu botei assim. Como contestar o resultado via recurso. Recurso é essa peça meio jurídica, tá? Nós vamos já chegar lá. Um recurso, uma peça jurídica, um formulário que a Secult disponibiliza para a gente preencher. A inscrição inabilitada poderá se manifestar via recurso para manifestação constitucional do contraditório em ampla defesa, no prazo estipulado no cronograma desta resolução, em formulário padrão contido. Aí muita gente me perguntou essa semana, antes que a gente avance, sobre esse formulário. Eu queria saber, quem ainda não encontrou esse formulário lá no site da Secult, ele já está postado lá, eu conferi. Se alguém não tiver encontrado, faz o joinha, tá bom? Existe esse formulário lá já bacana. Acharam ele lá? Tudo bem. Uhum. Gente, então, o recurso contra a seleção do conselho, olha, aí ele traz aqui uma coisa bem... Recurso. Não achou ainda, Carolina? Não. Aí eu vou disponibilizar ele aqui e mandar no e-mail que você vai cadastrar aí na lista de presença que o Antônio já deve ter postado. Mas a gente pode ver como é que encontrar ele já, na hora que eu passar para ele. Obrigada. Então, o recurso contra a seleção do Conselho Deliberativo do SEC não possui efeito suspensivo e deverá ser interposto via correios ou pelo e-mail, né? Acredito que todo mundo aqui vai fazer o mesmo uso do e-mail, mas quem botou pelo correio vai botar pelo correio. É isso. Então, gente, vamos ver aqui. Nós aqui estamos reunidos e nós somos apenas 2 grupos. Nós somos um grupo das pessoas inabilitadas. Então, quem é inabilitado? Quem apareceu no resultado como esse resultado é preliminar, entendeu? É por isso que nós estamos nessa fase ainda, que se chama fase recursal. Nós estamos vivendo entre o resultado preliminar e o resultado final. E é nos dado esse espaço para a gente reclamar do que a gente achar que é nosso direito. Então, quem é inabilitado? Pode fazer um joinha. Quem apareceu lá como inabilitado? Não tem joinha, não? Está todo mundo habilitado aqui? A pessoa que está no grupo dos inabilitados, ela vai estar por 2 motivos principais. A maioria, a grande 99,9%. Ela vai estar inabilitada ou por uma questão de documento, ou faltou um documento, ausência de documento, ou ela botou um documento trocado, errado, ou ela botou um documento vencido. Aí ela foi inabilitada na primeira fase ainda, que é a fase documental.
Aí o outro tipo de inabilitado que nós podemos ter aqui no grupo é aquele inabilitado que errou o preenchimento do formulário. Errou algum campo ou deixou algum campo sem preencher. Isso também inabilita a pessoa, porque o formulário é documento, é o projeto em si, né? Então ele é muito importante, é um dos documentos mais importantes. Então, qualquer erro nele também, inclusive o edital disse que a pessoa é sumariamente inabilitada. Nós temos esse grupo de inabilitados. Aqui no nosso edital, ele se refere mais à pessoa reclamar, ela sendo habilitada. Mas, como eu trouxe a fala da doutora, nós podemos aqui, sim, contestar qualquer coisa no edital, inclusive as pessoas inabilitadas. Só que para os inabilitados, eu não posso enganar vocês, é um pouco mais difícil. Se eu não botei documento, o recurso não serve para eu apresentar novamente esse documento. O que eu posso é contestar alguma avaliação feita em alguma documentação que eu mandei e a equipe técnica lá avaliou errado. Achou que o documento que eu mandei era um e é outro. E aí eu provo para ela que o documento que eu mandei é correto. E sabe qual é o documento que mais deu problema, mais inabilitou? Além das certidões, das malditas certidões, é a questão do comprovante de endereço, que tem que ser no nome da pessoa, e pessoas que são casadas colocaram no nome do cônjuge. Então, pessoas que vão apresentar agora, elas não vão reapresentar um comprovante de endereço. Elas só vão provar que moram com aquela pessoa, vão mandar uma certidão de casamento para provar que ela reside com aquela pessoa, embora o edital tenha pedido um comprovante do proponente. E aí, gente, nós temos que nos organizar para o próximo ano para ter uma conta de telefone, um cartão de crédito, alguma coisa que tenha o selo dos Correios. Eu não sei se na parte do documento ele diz especificamente que tem que ser de luz, água, telefone, diz isso? Eu acho que não, né? Falando de pessoa física. Pessoa jurídica, esse ano não foi pedido comprovante de endereço, porque eles entendem que o comprovante de endereço já está no cartão do CNPJ. Então, eu estou falando basicamente das pessoas físicas que podem ter tido problema com comprovante de residência atualizado. É isso, de residência atualizado. Ele nem fala que tem que ser no nome da pessoa, mas eu vi muita gente com problema com isso, viu? Que não era o mesmo nome e ficou inabilitado. Eu acho que aí dá para você sim entrar com recurso, explicando essa questão do endereço. Não é botando um novo comprovante, o recurso não é para isso. É para explicar o que está lá. O que está lá tem que ser algo válido. Que você vai comprovar. Não, vocês aceitem isso, por isso, por isso e por isso. É muito importante entender que os recursos não são para eu substituir documentos, para eu botar uma certidão que estava desatualizada e mandar uma atualizada. O recurso não é para isso, tá? Porque eu já tenho que apresentar certidões atualizadas na inscrição. É a fase documental. Então, as pessoas inabilitadas, elas podem ter sido inabilitadas por ausência de documento, documento errado, documento trocado. As certidões, como elas são bem confusas, muita gente bota a mesma certidão, bota até 2 vezes a mesma, achando que está botando certidão diferente. Eu já vi todos os casos vocês puderem imaginar. Então, ainda falando para esse grupo de inabilitados, nós temos outro tipo de inabilitado, aquele que preencheu o formulário errado. E aí teve muita gente prejudicada na pessoa jurídica, pessoas jurídicas que não colocaram lá o responsável pelo projeto. Eles, esse ano, entendem que essa pessoa tem que ser o próprio responsável pela empresa ou pela entidade. Então, tem que ser alguém diretamente da entidade. Anos anteriores, essa pessoa podia ser até uma pessoa contratada. Ela era responsável pelo projeto, e não responsável pela entidade. Esse ano, o entendimento lá do jurídico da Secult é que quem é responsável pela entidade, também entidade ou empresa, é também o responsável pelo projeto. E aí eles inabilitaram isso aí. É aquele item lá que diz que você preencheu errado o formulário. E outras pessoas também, já vi muitos formulários em brancos, pessoas esquecem. Há todo tipo, foram mais de 1.000 inscrições, né, gente? Então é de se imaginar que há todo tipo de erro cometido da nossa parte, no sentido de desatenção, né, que somos errados e doidinhos, né? Isso eu não acho que quem é artista, fazedor de cultura, é doidinho, é desorganizado. Não vejo de jeito nenhum as pessoas assim. Mas nós vencemos muito isso. Mas é muito fácil se confundir, são documentos muito parecidos,
É muito fácil também, às vezes, eu deixar para a última hora e o documento não sair, aí eu não mando. Mas o recurso é impossível mandar uma certidão se eu não mandei antes, ou mandar uma atualizada. Esse recurso ele não vai ser provido. Vocês entendem? Essa questão do documento ela é bem mais delicada, ela é realmente uma fase eliminatória. E aí, esse primeiro grupo dos inabilitados geralmente vai ter essas duas teses para defender. A questão documental, ele vai questionar por que a comissão técnica não aceitou aquele documento, ele vai dizer, esse documento dá para vocês aceitarem por isso, o endereço, eu moro com a pessoa. Eu vejo mais possibilidade na questão do endereço, quando você é cônjuge e prova, ou é filho da mãe lá, e a mãe é que tem o comprovante no nome. Acho daí aí é uma brecha ainda boa, que eu acho que o CIEC pode ainda prover esse recurso, sabe? Entendidos sobre o primeiro grupo dos inabilitados, vocês podem guardar dúvidas para o final, vou ser bem rápido. Então, e o segundo grupo? Esse segundo grupo ele tem mais chances de entrar com recurso e ter esse recurso provido. É um grupo com mais chances, porque é o grupo dos habilitados. Ele já venceu a primeira fase, que é a fase de documento. Ele não esqueceu nenhum documento, ele não trocou documentos, ele não deixou de preencher corretamente o formulário, ele não esqueceu nenhum campo daquele. Então, essa pessoa foi para o segundo momento do edital, que tem duas fases, fase documental e a fase seleção. Essas pessoas com documento, ok, que passaram dessa fase, elas vão para a seleção do conselho, elas chegam no conselho, elas vencem essa etapa técnica, que a comissão técnica faz a triagem. Ela chega no conselho em si. Então, ela vai para a seleção do projeto, do mérito, e aí são aplicados os critérios do próprio conselho, critérios políticos culturais, de abrangência de qualidade do projeto, qualidade da equipe, da área do projeto, e aí são vários pré-requisitos. Lembrando que o conselho ele é soberano, as questões do conselho só ele resolve, entendeu? Ele tem toda a autonomia para resolver. Eu não vou poder entrar nos requisitos que o conselho usa para selecionar ou não. Nós só temos que entender que nós temos que chegar nessa fase. E aí nós tivemos várias pessoas com a seguinte coisa, habilitada, mas que não tem nenhum valor ali para ele. Habilitada e o resultado é taxativo. Ele diz, projeto não selecionado. Então, ele não passou na fase de seleção. Né? Então, ele não recebeu ali nenhum tipo de valor. Então, os habilitados, eles vão ter duas teses para defender. O habilitado que foi selecionado, ele ganhou um valor lá. Ele pode questionar esse valor, é possível questionar o valor, porque a gente sabe que o CIEC faz cortes, geralmente faz cortes nos projetos, e eu posso sim entrar com um recurso pedindo para rever o valor. É praticamente pedir para ser reavaliado. Olha, aí você vai elencar meu valor, não posso, porque tem fases, tais fases, meu projeto compreende tais fases. Se eu fizer só essa fase, prejudica o resultado final. E aí vamos já ver lá no formulário do recurso o que é que a gente pode falar sobre isso. Mas o habilitado pode questionar o valor. Vai ser muito comum esse tipo de tese, esse tipo de situação. É muito comum esse caso. E o segundo caso, também bastante comum, que é o caso talvez que seja que vai ter mais incidência, e ele costuma ser provido, muitas vezes ele é provido, vocês aparecem como provido, vai chegar nessa questão do provido e não provido, é a questão da seleção em si. Eu fui habilitado, mas não fui selecionado. Vocês entram com o recurso pedindo para reavaliar, para de novo passar pela seleção do conselho. E aí, no recurso, vocês vão elencar os pontos fortes dos projetos de vocês. Eu mereço ser reavaliado, porque meu projeto, ponto 1, tem uma equipe muito boa, uma equipe qualificada. Ponto 2, tem uma abrangência. Meu projeto é de uma área muito específica, que geralmente não ganha. Minuto, eu vi uma coisa aqui. Então, essas pessoas habilitadas que querem ser reavaliadas pelo conselho, é possível sim, esse recurso é o mais comum, é o que o CIEC mais recebe. Eles costumam ser providos. Agora, gente, o que é esse negócio de provido e não provido? Significa que o que você pediu no recurso foi atendido. Aí eu quero que vocês... É muita coisa parecida, são termos muito iguais, mas todos nós temos que sair aqui dessa oficina sabendo uma coisa. Não existe recurso
pedindo para ser aprovado. Não é para isso os recursos. Os recursos, eles são direcionados a alguma coisa específica ali ainda do edital. Não existe recurso. Gostaria de ser aprovado. Você vai apontar uma causa. Ser aprovado é a consequência dessa coisa que vai ser feita, vai ser organizada, vai ser restituída para vocês, sabe? Então, não existe recurso para ser aprovado. Tem recurso pedindo para ser reavaliado. Aí, aprovar ou não é uma matéria que só cabe ao conselho. Vocês entendem isso? Agora, existe espaço lá, uma justificativa que eu posso ser incisivo nessa justificativa, posso ser pontual, objetivo, e existe também o conselho pegar de novo, e o conselho, ok, vai reavaliar, e ele realmente tem um outro olho para o seu projeto, ver ele com um outro momento, tudo é possível. E aí, falando do histórico do CIEC, essa questão do valor, eu quase nunca vi essa situação acontecer. Pessoas que pedem para aumentar o valor, eu devo ter visto um ou dois e também não lembro quando. Então, é muito difícil entrar com recurso pedindo para aumentar o valor. É muito difícil ser atendido. É muito fácil não ser provido isso aqui. Agora, esse pedido de ser reavaliado pelo Conselho, ele é bastante factível, ele é possível, sim. Tem bastante isso nos editais, nos últimos editais. As pessoas pedem para ser reavaliadas e elas são reavaliadas. Não garantindo que elas serão selecionadas, mas serão revistas, tá bom? Então, voltando para vocês, nós somos dois grupos aqui reunidos, o grupo dos inabilitados e o grupo dos habilitados. Quem é inabilitado vai estar geralmente inabilitado por documento e por formulário errado, ok? Quem é habilitado, quem passou da primeira fase, geralmente vai contestar valor ou vai pedir para ser reavaliado porque não conseguiu nenhum valor. Se tiver uma outra tese, vocês podem falar também, que pode ter, eu só elenquei 4 teses mais comuns e mais frequentes, mas pode ter uma tese aí que bem assim diferente, que tenha fugido aqui, porque, como eu disse bem no início da nossa conversa, é possível contestar qualquer coisa no edital. Foi nos dado esse direito de contestar qualquer vírgula, qualquer coisa que vocês achem que foram injustiçados, que estão sendo prejudicados ou mal entendidos no processo. Aí, agora, vamos passar para o famigerado formulário de recursos. Ele está disponível no site da Secult, ele vem nesse formato aí bonitinho, ó, todo amarelo. Esse é o de 2025, tá? E aí, muito cuidado para botar bem direitinho como está no próprio projeto, tá? Para não botar nenhum título errado, ou trocar o título. Porque eles vão atrás do projeto de vocês para ver do que você está falando. Vão abrir de novo. Né? Então, aí, você está na cota da capital ou do interior, está muito fácil preencher. Nome do proponente, geralmente é pessoa física, ou é uma empresa, ou é uma entidade, uma OSC, uma ONG, né? E o título do projeto. Valor solicitado e tem valor aprovado. Aí, quem não aprovou nada vai botar 0, né, na frente. Telefone de contato. Nesse processo, você pode ser requerido, pode ser contactado, eles podem ter uma dúvida, falar com você. E-mail para contato, só em caso que você tenha enviado por correios, né? Pronto, gente. Chegamos no motivo principal, que eu elenquei 4, né? Eu sou inabilitado, meu motivo foi documentação. Meu documento tal que eu enviei, precisa ser reavaliado, pois esse documento é válido por isso, esse documento está no prazo, esse comprovante de endereço é meu, moro nessa casa, tenho como provar, está em anexo aqui a certidão de casamento, que eu sou casado, está em anexo aqui a minha certidão de nascimento, é minha mãe, moro com ela. Gente, agora voltando aqui lá nas primeiras oficinas que eu dei, eu sugeri muito, um macete muito legal, que quase ninguém pegou, é de fazer a declaração de punho. Nem todo mundo vai ter realmente um comprovante em nome. Pode ter uma pessoa que não tem, aí você faz só aquela declaração de punho, dizendo, eu resido nessa casa. Eu dei até um modelinho na época. Aquilo ali é muito bom para passar esse negócio de residência. É uma coisinha chata que tem pegado muita gente. No caso de formulário, você vai provar e pode até anexar o formulário preenchido corretamente. Olha, eu preenchi esse campo, porque eu entendi que esse campo era assim. Você vai dizer aí. Você vai dizer o que é o motivo. O motivo de eu estar pedindo meu recurso é porque meu documento não foi aceito por essa razão, mas eu tenho como provar que a razão estava certa
Meu formulário não foi preenchido errado, mas eu tenho como provar que eu entendi errado. É bem mais difícil, são teses bem mais difíceis. Para as pessoas inabilitadas por documento, sustentar a tese do recurso vai ser bem mais difícil. Não quero desencorajar vocês, mas é bem mais difícil. Eu não posso substituir o documento que está lá, não é para isso o recurso. Eu posso justificar o documento que está lá. Por que eu mandei aquele documento específico, com aquela data, tá? E a justificativa também dessa parte de documento e formulário, ela é bem simples, é tudo que eu já estou falando aqui. Agora, você também pode aqui aproveitar para falar do seu projeto um pouquinho, traz os pontos principais, mas não escrevam muito, nós temos que ter um poder de síntese também, ser bem mais objetivos, tá? Usar uns verbos bem mais, assim, objetivos mesmo, para que, porque são muitos recursos e a gente tem que ser bem mais convincente logo nas primeiras linhas. E aí, o outro caso é o caso dos habilitados, de valor. Motivo que eu estou principal, o valor está aquém do meu orçamento, do que eu planejei, do meu projeto, do que eu quero entregar. Justificativa, meu projeto abrange tal região, meu projeto abrange tal comunidade, tal público, esse público precisa desse projeto, por isso. Por que esse projeto é importante? Por que ele é importante ser feito em 2025? Tem tudo isso, tudo é o tempo que a gente vive também. Os projetos são filhos do tempo que eles são executados. Então, nós estamos executando coisa em 2025. Então, tem todo um contexto. Por que esse projeto é importante ser feito esse ano? Sempre lembrem disso, viu? Não é porque meu projeto foi bom em 99 que ele vai continuar sendo bom em 2025, gente. O mundo mudou, as comunicações estão aí aceleradíssimas, o Elon Musk está no nosso calo. Então, é entender também a época do nosso projeto, da nossa ação, da nossa entrega cultural. E trazer, por favor, os pontos mais fortes desse projeto para essa justificativa. Então, todo mundo sabe pedir, todo mundo sabe ter aquela mãe de pedir para o pai, para a mãe, quando era criança. É mais ou menos isso, saber ter um jeitinho, todo esse pessoal de pedir. Eu acho que isso aqui não vem pronto. Infelizmente, essa oficina não é para ensinar a fazer o textozinho, mas é para vocês, dentro do que vocês fazem, do que vocês são, dentro da ação que vocês, dentro da trajetória de vida de vocês buscar isso e colocar isso no papel, assim, de forma objetiva, sabe? E também realmente relacionar as qualidades de vocês. Eu sou um artista com tantos anos de carreira, com tais projetos, aí traz os mais relevantes feitos. Também entender que essa é uma edição 2025, você pode não ter sido contemplado na edição 2024, nem na 2023, mas você pode ter sido contemplado. Então, tudo é uma linha também histórica, sabe? Aí, pronto. Eu também posso, e é essa tese que vai mais vigorar nos recursos, é pedir para ser reavaliado. O motivo principal, gostaria de ser reavaliado, passar de novo pela fase de seleção, pela segunda fase, porque eu fui detido nessa fase. Eu quero ter a chance de ser reavaliado, passar de novo por essa fase de seleção. Por quê? Porque meu projeto aí trazer pontos fortes do projeto, ponto forte da trajetória de vocês, falar da área que o projeto é da área da música, e a música tem as suas sub-áreas, digamos assim, é da dança, e a dança também tem suas vertentes, é do circo, o circo também tem vertentes, e aí entender também a fragilidade, às vezes é de um setor bem frágil também, trazer isso, a fragilidade do meu setor, da minha área, entender também que talvez essa área não tenha sido tanto contemplada com o CIEC nas últimas edições, e ela precisa ter mais presente, precisa ter mais projetos aprovados dessa área, tá? Eu estou dando ideias e talvez vocês estão se encontrando nelas, tá? Estão se vendo nelas. Esse é o formulário, ele é bem simples. Lembra que eu estou falando toda hora de anexar coisas? Vamos anexar coisas sim. Aí não está dizendo para anexar nada, mas ajuda bastante a anexar, a comprovar o que eu estou falando. Essa questão de anexar uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento para provar que tem aquele parentesco. Vamos tentar salvar a coisa, né? E o que vocês puderem anexar, agora, não é bom anexar o projeto de novo, não precisa, tá? Não, isso aí não vai rolar. Vai ser mais nessa parte documental aí, e não é para substituir o documento que já está lá. É só para reforçar a tese que vocês estão levantando. A defesa. Esse recurso é uma defesa do nosso projeto. A equipe técnica lá, o CIEC, nos reprovou. Não, não defender.
Não mereço ser reprovado, não. Por isso, por aquilo. Eu acho que nós estamos cheios de perguntinhas, talvez. O Antônio vai elencar as perguntas que estão no chat. Você já pode dizer algumas, Antônio? Primeira do chat, pode ser? Rapidinho. Gente, eu estou sendo claro, estou falando, olha, essa minha linguagem e essa minha oficina é dada por uma pessoa da área, tá? Por um produtor cultural de 25 anos. Eu sou conselheiro estadual de cultura, não sou conselheiro do CIEC, que são coisas diferentes, as pessoas confundem. E aí, eu sou da área, vocês estão ouvindo coisa de quem faz projeto, de quem é reprovado, de quem é aprovado. Então, o bom disso é que nós estamos falando meio de igual para igual. Meio não, de igual para igual. E é bom a gente estar conversando com quem está na área, com quem faz. Aqui estou quebrando também o juridiquês, não vou ter juridiquês para falar. Certo. Johnny, tem uma pergunta da Alessandra Barros Manda, no meu chat. amigo, vamos lá. Se a informação sobre o responsável pelo projeto, se é obrigatoriamente o responsável legal pela instituição. Está no edital essa informação? Pois é, essa informação, gente, ela não está no edital de forma clara, mas nas oficinas que a Secult deu antes, eles afirmaram foram taxativos quanto a isso, e é nisso que eles estão sustentando, que foi dito isso nas oficinas, inclusive o campo que aparece lá, você até vê o campo do formulário, até o nome do campo mudou, sugerindo que essa pessoa lá responsável é a responsável também pela entidade. E eu sei que eles reprovaram mais de 20 pessoas, eu acho que até mais de 20, por conta disso. Mas esse é um caso muito bom de ser contestado, viu? Eu estou vendo como um dos melhores casos para ser contestado é esse aí. Esse negócio que o deputado do projeto é mesmo responsável legal. Eu vejo muito isso para ser provido, esse tipo de contestação. Tá bom? E aí, pedir, pelo amor de Deus, para ser mais clara nisso agora. Não pode ter a gente entender que aquele campo é para a criatura que é responsável pelo projeto. E se a gente acha o campo contraditório e estamos achando ele um pouco dúbio, nós vamos contestá-lo, tá? Aí você vai dizer, ó, preenchi com o nome de fulano, porque o campo era destinado a responsável pelo projeto. O campo é pelo responsável pela... Isso aqui só aconteceu com pessoa jurídica, viu, gente? Não aconteceu com o MEI. O MEI já é para a pessoa. O artista, pessoa física, já é ele mesmo. Não dá para a pessoa física botar um segundo nome. Aí também não dá. Aí a pessoa está erradinha. É ela mesma que é o projeto, então ela mesma que é responsável. Agora, no caso de empresas e de entidades, algumas empresas entenderam que essa pessoa não precisava ser obrigatoriamente o dono da empresa. Pode ser um contratado, um ligado à empresa, ou alguém ali da diretoria. E eles estão entendendo que é... Antônio, vamos para frente. A Marina Silva no chat perguntou: meu projeto foi habilitado, mas não fui selecionada. Posso entrar com recurso e ser aprovada? Pode ser aprovada, mas eu vi poucos, só desencorajando meus amigos, eu vi poucos projetos aprovados, mas tem sim a possibilidade. Você tem todo o direito de pedir, e você pode ser provida nisso, pode ser realmente reavaliada. Agora, aprovar ou não é uma questão que só o conselho vai poder fazer. Eu já vi alguns sendo aprovados, muito poucos, mas que você realmente é reavaliada, é possível sim, ser aceito, ser reavaliada. É uma das teses mais aceitas pelo CIEC, que tem sido aceito pelo CIEC, é essa aí, de ser reavaliado, ser revisto na fase de seleção. E aí você vai elencar pontos fortes do seu projeto, vai ser incisivo lá. Gente, nós temos mais de 24 horas para isso, dá tempo, faz hoje com calma, amanhã pensa, dá para alguém ler, tá bom? O textinho, e vamos mandar brasa. Próximo, Antônio. O Grupo Cultural Junina Nossa Fé, ele colocou por que ele não foi habilitado, né? O inciso 3, ausência de documentos pessoais completos do proponente, RG, CPF ou CNH. Ele pergunta, como posso entrar com recurso e defendendo? Qual a defesa que ele faz? Pois é, aí, no máximo ele podia usar uma tese bem difícil, como eu falei antes, essas teses de documento, elas são as mais difíceis de serem defendidas, porque a ausência, eu não botei.
Se eu tinha o documento, por que que eu não botei? O que é que eu vou poder alegar? Só coisa de força maior. É um desastre, perdi os documentos, mas quem perdeu, geralmente bota BO, né? Tá ali em processo de achar ainda. Pode dizer também que está muito doente, mas como é que estava doente? Então, tem que achar uma tese assim muito esdrúxula. Então, é bem difícil essa tese da ausência de documento ser defendida. É muito difícil explicar por que que eu não botei o documento, por que que eu não inseri. É muito difícil, ainda mais se é um documento tão pessoal, é um documento tão seu, que é só seu, que você tem ele na mão, por que que você não botou? Aí vai botar, porque esqueci, essa tese não vai ser aceita, gente. Tá? Porque me confundi, também eles não aceitam essa tese. Então, ela é bem difícil ser defendida, viu? Nós temos que arranjar um advogado aí muito bom. Antônio Igor pergunta: posso enviar mais de um recurso? Por que, Antônio Ivo, você quer fazer isso? Você tem mais de um projeto? Não tem essa necessidade. Você tem que concentrar em um único recurso todos os motivos que te levaram a contestar, tá bom? Pode ter mais de um motivo no recurso. Eu não consigo visualizar agora quais 2 motivos no mesmo recurso. Concentrar tudo em um único recurso, que você só tem um projeto lá. Lembrem que esse ano o SEC só aceitou um projeto por pessoa, não foi? Então, o recurso é do projeto. Tem mais perguntinhas? Tem. Emanuele Araripe pergunta: é possível solicitar uma justificativa mais detalhada sobre o motivo do projeto não ser aprovado? Ah, isso aí é bom. Bom, isso aí é uma forma também de recurso, é uma tese que pode ser levantada no recurso. Então, é uma dessas teses todas que eu não elenquei aqui, mas é factível sim, pode ser pedido no recurso isso, né? Você pede a seleção, que seja selecionado, né? E acrescenta esse pedido aí. Geralmente, esse pedido ele era para acontecer mesmo, mas como se fosse um e-mail direto, eu já vi pessoas mandando e-mail diretos, questionando quais os critérios. Agora tem que voltar para o edital, ver se o edital fala em critérios. Essa matéria de selecionar projeto, ela é totalmente só do conselho, ele é soberano nisso, o edital fala. E quando nós decidimos participar, a gente assina lá umas 2 declarações. Essa declaração dizendo nada mais, nada menos, dizendo que a gente concorda com tudo ali, com toda a regra da coisa. E na regra diz que o conselho é soberano nas suas decisões, mas ele pode sim, o conselho pode em algum momento abrir para o proponente e dizer, foi selecionado, foi usado critério específico tal, foi esse motivo. Eu acho que é possível sim, é viável e é legítimo que a gente também peça isso. Maria Carolina Silva levantou a mão. Pode falar com a Maria. Pronto, agora as falas. Você Estamos está te sem ouvindo, áudio, Carolina, Maria. mas tu tem que botar o microfone. Eu Pronto. esqueci de tirar o microfone, de ligar. Então, a minha tá dizendo que eu não mandei a documentação da carteira do CIEC. Ai, meu Deus, da carteira do CIEC, desculpa, do SICAB, e o portfólio. Só que foi tudo vinculado num único arquivo. E eu não entendi por qual motivo disse que não foi. Não sei se é porque não prestaram atenção que a carteira do SICAB Tava junto, né? Tava junto ali, não é isso? junto. Pronto. Pois entre. Tá tudo junto, tudo detalhadamente, e a história, entrevista. Gente, tem tanta entrevista Faça um que recurso e faça um printzinho dessa parte que tem o documento pregado no outro. Sabe? Prove que foi enviado em um arquivo único. Inclusive, parece que a gente pedia que fosse arquivo único, né? Então é como se a comissão não tivesse visto o arquivo como um todo, né? Exatamente, é como se a comissão não tivesse visto o arquivo todo, porque lá na inscrição foi colocado ponto por ponto, todos os critérios, tá lá, a carteira, a identidade, Maravilha, entendi. Uhum. Pois veja que você vai dizer, olha, a comissão, eu mandei arquivo único, tenho como provar, veja um e-mail e também se puder botar um print só da parte que aparece o seu portfólio e a sua carteira, você manda.
Tá bom? Isso aí tá Pronto, aí muito bom de ser contestado. É uma tese boa para defender. Aí uma pergunta também é porque eu mandei o recurso para o e-mail. Eu tenho que fazer outro recurso com esse formulário? Querido, o recurso ele é apresentado em formulário padrão, ele só aceita se for naquele formulário. Ah, Então, sim, esse e-mail que você mandou só com um textozinho vai ser considerado. Faça no formulário, esse que eu acabei de apresentar. Pronto, é isso que eu queria entender. Obrigada. Obrigado a você. Quem levantou a mão? Gente, quem tiver mais dúvidas ou Levanta a perguntas... mão. Levante a mão. O Grupo Cultural levantou a mão. Isso, palavra. Boa noite, gente. Como a Maria Caroline falou sobre a questão da habilitação do documento, da documentação, juntamente com os outros documentos arquivados em um único PDF, foi mandado toda a questão da documentação, CNH. É o mesmo caso teu, Ficou parecido também, teu caso? Vixe, exatamente, Maria. Foi desse jeito. E aí está contestando como a gente... Eles pediram muita atenção da gente de mandar arquivos que não fossem corrompidos, que não pudessem ser abertos. Vale a pena vocês irem no e-mail e fazer esse teste, se o arquivo realmente abre, viu? Lá diz no edital. O nosso arquivo, né, a gente abriu, certo? Tá constando que a gente não enviou a questão da identidade, né, com foto, da documentação com foto, sendo que a gente colocou todo o arquivo. Aí eu gostaria de saber como a gente poderia entrar com recurso. Você vai entrar pontuando isso bem aí, que seu arquivo foi, com tudo que foi pedido, para eles olharem o arquivo. Foi em arquivo único. Faça um print só dessa parte, comprovando que tá lá junto. Tá muito bom de defender isso aí também. Tem que ser contestado, viu? Certo, exato, então. Vá pra cima. Ok. E essa Caroline que você botou aí é Carolina, você americanizou o nome dela, ficou muito chique. Caroline, viu, Caroline? Aí pra frente. Vamos pra frente, gente. Vamos pra frente. Tá. Estamos se encerrando pro finalzinho. Não tem uma pergunta, mas ela tem um comentário. Seria bem importante vir com critérios de seleção ou não seleção, pois isso ajuda também nos próximos anos. Pronto, vou falar para vocês. Já teve melhor. Já houve um esforço. Já houve um esforço deles para isso em edições passadas. Essa edição é que isso não veio mais à tona, assim. Mas já houve um esforço deles fazendo esse critério e mostrar para os candidatos, viu? Então, como eu disse antes, é possível sim vocês entrar com uma petição, pode ser até usando esse próprio recurso para ver isso. Tá? E aí sempre o canal é aquele canal oficial, é o e-mail. É sempre de forma oficial, é naquele e-mail, é o canal. No momento, ele só está recebendo os projetos e está recebendo agora formulário de recurso. Ele não recebe mensagem, comentários, eles não dão conta disso. Então, é botar isso no recurso. Né? E quando passar toda a fase, sair o geralzão, o final também, aí vocês podem mandar e-mail depois, e-mails mesmo, pedindo isso. Eu acho que é possível, é legítimo que a gente peça isso. E, com certeza, há critérios e eles podem realmente abrir isso. Pronto. O Patrício foi o primeiro? Não, a Valéria e a Vanessa. Vamos embora, Valéria. Você nos ouve, Valéria? Nós queríamos te ver. Se puder aparecer. O menino do Grupo Cultural não apareceu. É bom, a gente quer ver quem é do Piauí, gente. Povo bonito do Piauí. Ela tá muda. A Valéria tá muda. A gente pode deixar a Valéria para depois. Evaldo, então, agora? Oi. Oi, Valéria, pode falar. Boa noite. Pode falar, querida. Certo. A minha dúvida é só em relação ao meu eu fui habilitada, mas não selecionada. É só a dúvida da questão do motivo principal e da justificativa, que eu fiquei com a dúvida no que colocar em cada tópico. Tá. Por que eu estou entrando com o recurso? Qual o motivo? Porque quero ser reavaliada, quero passar de novo pela fase de seleção. Você quer ser reavaliado na segunda fase novamente. Por que quero ser reavaliado? Justifica lá embaixo, porque meu projeto tem tais pontos fortes, tais pontos que eu preciso defender. A região que o projeto vai ser feita, a minha carreira, a minha trajetória enquanto artista, ou a trajetória da entidade, ou a trajetória da empresa, comprovar, acho que já foi comprovado, mas falar de novo que a empresa ou você tem competência, reúne
conhecimento e competência para fazer o que está se propondo ali, falar que os valores que você botou são factíveis, são valores de mercado, são valores que você vai deixar no Estado, isso é muito importante, que a equipe também seja 100% piauiense, é muito bom, sabe? Quando tem projetos assim, às vezes são projetos também liderados por mulheres, também é um ponto muito forte, e é isso, é trazer os pontos fortes do projeto para ser reavaliado na fase de seleção. Não, isso aí não garante a aprovação. Os recursos não são pedindo aprovação. A gente pede reavaliação, a gente contesta um documento lá que eles acharam errado, a gente diz que o documento estava certo, a gente contesta valor, mas pedir, quero ser aprovada, isso está implícito no pedido, que o pedido de reavaliação, com certeza, é para ser aprovado, quem quer ser reavaliado, né? Mas não é diretamente, eu tenho que fazer todo esse craqueado, como tu disse, de trazer os elementos fortes do projeto. Perfeito. Muito obrigada. É isso, Valéria. Vamos lá, amiga. Eu vou torcer. Sua tese é boa. Tese de quem está habilitado é mais fácil. O Evaldo está falando agora? O próximo é Evaldo Santos. Evaldo. Evaldo dos Santos, meu amigo do circo. É isso aí. Boa noite a todos, boa noite, Dona Clay, Poliana, Alexandra e a todos os fazedores de cultura. E os artistas. E artistas em geral. Artistas, que bonito é artista. Negócio de fazedor de cultura. Também, eu entendo. A dúvida que eu tinha era duas. A primeira era questão de como eu poderia estar questionando a questão que eu fui habilitado, mas não selecionado. Mas essa não recebeu valor, né? Não foi dado valor para você nenhum. Essa dúvida aí, você já foi tirada. Eu gostaria também a outra dúvida que eu gostaria de estar elencando era que lá no formulário eu vi lá uma parte que é para preencher valor aprovado. Mas se eu não aprovei, qual é o valor que eu vou colocar aprovado? É zero, você vai botar zero lá, meu amor. Viu? Deixa zerinhos, aprovar nada. Mas vai ser, se Deus quiser. Pois era só isso mesmo. Boa noite a todos. Vamos. Boa sorte, viu, gente? Boa sorte, seu Evaldo. Patrício, você levantou a mão? Meu caro, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. O meu foi inabilitado por conta da ausência de encaminhamento do ofício. E eu confesso que eu fiquei com dúvida do que... Gente, é um saco isso aí. Um negócio tão besta, é verdade, Patrício. Muita gente se engancha nisso. Não foi de jeito nenhum, homem. Esse ofício não foi de jeito nenhum. O que é que ele entende para ofício? É o ofício que estava lá no site do CIEC? É um ofício que no edital diz que você tem que fazer um ofício encaminhando o projeto. Ele é bem simplinho, eu dei até modelo na aula passada. É assim, encaminhe o projeto tal, orçado no valor tal, encaminhando para o presidente ou a presidenta do conselho. Na época era a doutora Ingrid, né? Encaminhar um ofíciozinho. Presidente do conselho deliberativo do CIEC. Qual é o nome do conselho? É deliberativo. É um conselho que ele só existe para deliberar. E aí é esse ofício que a gente tem que fazer. Mas nunca mais eu vi ninguém reclamando desse ofício. Tu foi um dos poucos ainda que esqueceu. Mas é muito comum esquecer. Aí é uma tese bem difícil de ser defendida. É bobo, mas está na lei do CIEC, isso aí, que tem que ter sempre um ofício encaminhando. Porque é coisa pública, as coisas públicas são cheias de protocolos, né, de rituais. Aí é um ritual ainda antigo do CIEC, mas que eles ainda não aboliram. E ele vai no mesmo arquivo, né? No mesmo arquivo. Ele é a capa de tudo. É antes do projeto. Que é ele que encaminha toda aquela documentação. Embora as coisas tenham sido feitas por e-mail, antigamente não era por e-mail, gente. É por isso que esse ofício ainda existe, era porque era tudo físico, né? E o ofício é aquela coisa que, primeiro que o protocolo via. O protocolo via, era em cima daquele ofício que o protocolo dava um número para o seu projeto. Por isso que ele continua. E esses projetos nossos, embora seja por e-mail, eles depois viram um processo lá na secretaria, viram um processo. Tá bom? Tá bom, obrigado, viu, meu? Amigos, eu quero agradecer vocês. Não sei se o Antônio botou a arroba do comitê aí para vocês ficarem nos seguindo, nos aperreando, pedindo cursos bons, pedindo atividades que tenham a ver. Também não bora fazer curso que não tem a ver, distante da nossa realidade, não. Trazer informações, podemos atender vocês de forma presencial, forma online. Nós também vamos a 28 municípios desse estado. Estamos indo amanhã, sábado, vamos a Altos, vamos a São João do Piauí.
no sábado todo de atividade, com quem faz cultura e com quem é artista. Eu estou abolindo temporariamente para sempre esse termo só fazedor. Que ninguém está só fazendo, não. Nós estamos sendo artistas. Estamos vivendo a nossa arte na sua plenitude. Eu digo nós, eu não sou artista, eu sou mais das áreas técnicas, mas quem é artista não venda esse título, não. É um título muito bonito, é muito caro ser artista nesse país, e a gente vai continuar defendendo esse nome de ser artista. E artista faz cultura. Porque ficou agora o negócio do fazedor de cultura, e eu estou falando até isso. É um termo que o Ministério da Cultura usa muito, eu estou aqui dentro do programa do Ministério, mas eu acho que o Ministério não vai se zangar, não, de eu trazer de volta esse título para nós. Ninguém tira de vocês essa coisa dos artistas. E tem muito artista aqui, tem o Alex Allen, uns que eu vejo aqui o Taigara Bruno, cantor, e o Hernando Felipe, maravilhoso, e é tanta gente legal, né, Alexandra? Queria muito que tu fizesse as considerações finais com o Antônio, porque quando você fala, dá assim um quê tão legal de organização, essa voz maravilhosa. Eu agradeço pelo elogio. De fato, essa presença hoje de todas essas pessoas aqui faz com que a gente compreenda que está todo mundo realmente em busca de fazer o melhor pelo seu projeto, né? Nós mesmos conhecemos algumas realidades de projetos não aprovados, até os nossos projetos como fazedores e artistas também, né? E sabemos que todo mundo faz com maior empenho, mas que, de fato, muitas vezes acontece de um deslize, enfim, né? Então, essa oficina é extremamente fundamental, mas quero terminar minha fala desejando que todo mundo tenha a maior sorte possível depois que apresentar os seus projetos. E quando a gente fala em sorte, é porque a gente realmente precisa que os nossos avaliadores tenham tempo, boa vontade, disponibilidade e bons olhos, né, para esses projetos. E também, Johnny, só fazer uma ressalva, né, sobre, um reforço, aliás, que finalizando essa história do CIEC, procurem o Comitê de Cultura. O comitê tem oficinas permanentes de elaboração de projetos, de fontes de financiamento, de prestação de contas, né? N possibilidades que vai poder nos ajudar nas próximas oportunidades, não só nos projetos aqui no Estado, mas também em projetos, né? Porque tudo é praticamente padronizado, o modo de fazer, em projetos em nível nacional também. E eu acho que a gente está aqui para isso, para todo mundo seguir em frente. Quem sabe nos próximos meses a gente tenha, né, melhores notícias cada vez mais para a gente continuar fazendo arte e cultura. Um beijo, queridos. Muito obrigado. Nos procurem. Tchau. Johnny, tem mais uma pergunta do Pablo Martinelli. Seria possível? Acho que ele já foi. Eu acho que ele já foi. Tá, gente, obrigado, então. Boa noite pela oficina. Nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Boa noite.